Vamos lá então começar a análise da segunda regra de Jordan Peterson. A segunda regra é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Eu acho que o título está super claro. Nós estamos, relembrando, com esta obra, buscando a ordem na nossa vida. Coisas que, quando estão em ordem, nós vivemos melhor, evitamos sofrimentos na nossa vida. Por isso que nós buscamos a ordem, porque às vezes você está em sofrimentos desnecessários. Você vai sofrer. O sofrimento, nós até vamos ver aqui nas 12 regras que o sofrimento é inevitável, ele é inerente ao ser humano. Mas existem sofrimentos em que nós nos colocamos. Machado de Assis vai dizer isso na sua literatura, em que sofrimentos que a gente sofre de bobo, de falta de conhecimento de nós mesmos. E justamente por isso que nós estamos trazendo essa ordem, esse conhecimento para as nossas vidas, porque através dele nós podemos agir melhor conosco, no mundo, com as pessoas, tá bom? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. O título é: Por que você não toma logo a porcaria do remédio? Mais diretivo que isso, impossível. Ele dá um exemplo, ele pede para que você imagine um remédio sendo prescrito para 100 pessoas. E o que acontece? 1/3 delas não compra esse remédio. Metade das 67 remanescentes compra, mas não toma corretamente. Elas pulam alguns dias, param de tomar mais cedo, podem até chegar a não tomá-lo. Já se viu numa situação como essa? O médico foi lá, receitou um remédio para você, ou você não comprou, ou quando comprou essa medicação, você tomou errado, ou tomou um dia, deixou de tomar 3, 4. E aí ele vai falar assim, ó: imagina que alguém receba um transplante de um órgão. Imagine que seja um rim. Um transplante normalmente ocorre após uma longa e ansiosa espera de quem vai recebê-lo. Só uma minoria de pessoas doa órgãos quando morre. E menos ainda doa enquanto está viva. Apenas um pequeno número de órgãos doados é compatível com qualquer receptor esperançoso. Isso quer dizer que o receptor padrão de um rim transplantado normalmente está passando por diálise. Sua única alternativa há anos. A diálise implica fazer com que todo o sangue do paciente passe por uma máquina. Imagina, olha só, como que é uma diálise. Não sei se você já viu isso. Se você conheceu alguém que passou por uma diálise. Então, ele é uma máquina que faz com que o sangue do paciente todo passe por lá. É um tratamento incrível e milagroso, sem dúvidas, mas não é prazeroso. O processo deve ser feito de 5 a 7 vezes por semana. A pessoa vai fazer diálise e dura 8 horas. Deveria ser feito todas as noites enquanto o paciente dorme. Isso é muito sofrimento. Ninguém quer depender de diálise. E uma das complicações de um transplante é a rejeição. Seu corpo não gosta quando partes do corpo de outra pessoa são suturadas a ele. Seu sistema imunológico vai atacar e destruir os elementos estranhos, mesmo que sejam cruciais para a sua sobrevivência. Para evitar isso, você deve tomar medicamentos de anti-rejeição. Ou seja, a pessoa ela precisa de um órgão. Esse órgão, você fica na fila de espera para conseguir esse órgão, esse rim. E aí, quando consegue, o seu corpo, ele pode rejeitar. Por quê? Porque ele não quer o órgão de uma outra pessoa. Então, você tem que tomar medicamentos para essa anti-rejeição, para o seu corpo não rejeitar este órgão. E aí ele fala:
Seu sistema imunológico vai atacar e destruir os elementos estranhos, mesmo que sejam cruciais para a sua sobrevivência. Para evitar isso, você deve tomar medicamentos anti-rejeição que enfraquecem sua imunidade e aumentam a suscetibilidade a doenças infecciosas. A maioria aceita essa troca de bom grado. No entanto, receptores de transplante ainda assim sofrem os efeitos da rejeição do órgão, a despeito da existência e a utilidade de tais remédios. Isso não deve à ineficácia da existência e utilidade de tais remédios. Isso não se deve à ineficácia de medicamentos, embora ocorra. O motivo mais frequente são os receptores não tomarem os remédios. É inacreditável. Não é nada bom que os rins parem de funcionar. A diálise não é moleza. Não é nada bom que a cirurgia de transplante ocorre após uma longa espera, com altos riscos e despesas. E perder tudo isso porque você não toma, como ele diz no início, a porcaria dos remédios. Como as pessoas podem fazer isso com elas mesmas? Como isso pode ser possível? Você tem que ir 5 a 7 vezes por semana, passar o seu sangue numa máquina. E aí, tá esperando o órgão chega, depois de uma longa espera. Aí você só precisa tomar o remédio de anti-rejeição e você não toma. É complicado, para ser justos. Muitas pessoas que recebem um órgão transplantado ficam isoladas ou são bombardeadas por inúmeros problemas de saúde física, sem mencionar os problemas associados a desemprego e crises familiares. Elas podem ficar cognitivamente afetadas ou deprimidas, podem não confiar totalmente no médico, nem entender a necessidade da medicação. Talvez mal possam pagar pelos remédios e começam a racioná-lo de forma desesperada e improdutiva. E é esse o fato espantoso. Imagine que não é você que fica doente. Olha, que interessante, no nosso tempo é muito bom a gente fazer essa reflexão. Agora eu quero que você imagine que não é você que está doente, tá? É o seu cachorrinho, o seu cão. Então você o leva ao veterinário. Ele passa uma receita. O que acontece depois? Você tem os mesmos motivos para não confiar no seu veterinário como no seu médico. Às vezes você fica, mas será que eu tomo mesmo esse remédio? Ai, o profissional ali receitou, mas não sei se eu vou tomar. Aí fica receoso. Ai, mas que será? Mas assim, quando o veterinário ali dá o remedinho pro seu cão, você não desconfia. Além disso, se você tivesse tão pouca consideração pelo seu animal de estimação, a ponto de não se preocupar se a receita é inadequada, equivocada e insatisfatória, você nem teria levado ao veterinário para comer de conversa. Portanto, você se importa. Suas ações provam isso. De fato, na maioria das vezes, você se importa mais. As pessoas são mais cuidadosas ao comprar e administrar remédios para os seus animais de estimação do que para si mesmas. Isso não é bom. Mesmo sob a perspectiva do seu animal de estimação, não é bom. Ele provavelmente o ama e ficaria feliz se você tomasse os remédios de que precisa. É difícil concluir qualquer coisa desse conjunto de fatos, a não ser que as pessoas parecem amar seus cães, gatos, furões e pássaros, e talvez até seus lagartos, mais do que a si mesmas. Como isso é terrível! Quanta vergonha deve haver para algo assim ser real! O que será que faz as pessoas preferirem seus animais de estimação a si mesmas? Jordan Peterson, ele vai começar a contextualizar. Ele vai começar a você fazer entender por que o ser humano age assim. É muito interessante porque, recentemente, eu vi uma mulher... Sabe aqueles carrinhos que tem no shopping, que a criancinha, até 3 anos... Aqueles carrinhos que a criancinha anda e o pai fica controlando no controle remoto. Sei lá, custa uns R$20 aquele caminho. É um carrinho elétrico, não é um bichinho de urso. É um carrinho elétrico mesmo. Eu vi esses dias uma mulher controlando esse carrinho, mas aí era dela o carrinho. E o cachorrinho, igual aquele cachorrinho das branquelas, em cima. E ela controlando. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus... A que ponto chegamos? Vem aquele meme na cabeça, a que ponto chegamos? E um motorista de ônibus, a que ponto chegamos? E nós estamos assim.
nós cuidamos muito mais dos nossos cães, dos nossos animais, do que de nós mesmos. E aqui ele está falando não só disso, ele fala, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, muitas vezes, você vai cuidar do teu filho, você cuida para que teu filho não caia, você está atento ali. Mas você esquece de cuidar de si mesmo. Você dá todo o amor. É natural que você tenha um amor benévolo pelo teu filho. É natural que você cuide muito bem do seu sobrinho. Mas você precisa cuidar de si também. Isso não é nenhum tipo de apologia ao amor próprio. Porque hoje muito se confunde amar a si mesmo com a satisfação dos próprios desejos. Ai, amar a si, eu tô com desejo disso, ninguém vai me impedir. Entende? Hoje, amar a si mesmo é isso. É satisfazer os seus desejos mais efêmeros, passageiros, enfim, é nunca baixar a cabeça se for possível, porque eu tenho amor próprio. Não engulo sapo, às vezes é necessário engolir sapo na vida, entende? Mas quando a gente fala de amar a nós mesmos, nós não estamos nos referindo a esse amor próprio que muito se diz por aí, mas de fato zelar por si. E nós vamos entender melhor sobre isso. Mas o que acontece? O autor, ele vai construindo a sua narrativa. Ele vai dizendo que nós cuidamos muito mais dos nossos animaizinhos de estimação, de coisas que são sobre a nossa responsabilidade, do que de nós mesmos. Você não toma o remédio quando necessário, você não acorda na hora que você precisa, você, enfim, tudo aquilo que é o teu cuidado, você não cuida de si mesmo. E ele vai dar uma explicação para isso. O Jordan Peterson, ele sempre utilizou muito as histórias bíblicas, mas não por um fator religioso. Hoje, sabe-se que ele está num processo de conversão, mas quando estava escrevendo aqui as 12 regras para a vida, Jordan Peterson, ele perguntava para ele, você acredita em Deus? E ele dizia, eu vivo como se ele existisse. Eu não gosto de falar que não. Mas hoje, alguns fatores, por alguns motivos, isso mudou na vida dele. Então, eu quero que você entenda que ele estuda e escreve sobre a Bíblia aqui como histórias muito valiosas, tá? Mas não é para levar a uma religião ou outra, não é este o intuito de Peterson, porque ele é um estudioso. Então, ele vai começar a falar Gênesis, de Adão e Eva, de quando eles pecam, como forma de você entender e captar, formas de exemplos para você captar um pouco do porquê o ser humano não cuida de si, porque ele se desvaloriza tanto. E ele vai dizer o que é a ordem e o que é o caos. A ordem é quando tudo tá bem, tudo tá estável, você tá cumprindo a tua rotina, os teus projetos estão dando certo, o teu cartão de crédito tá pago, as suas contas estão pagas, você tá tudo bem na tua casa. O caos é a ignorância, quando você não sabe algo, é um território inexplorado, é um novo emprego que você não sabe como vai ser esse novo emprego. Então, o caos não é necessariamente ruim. Por quê? Porque nós transitamos entre ordem e caos. Mas não adianta uma pessoa viver no caos. É preciso ela manter a ordem, buscar essas 12 regras, buscar a ordem em sua vida e se colocar, ou quando estiver em situações de caos, ela tirar benefícios disso. Agora, tem gente que vive só no caos. E aí é difícil o crescimento, aí é difícil. Você não ordenou a tua vida. Você não buscou algumas premissas necessárias para o seu aprimoramento. Como assistir essas análises? Eu quero ordenar a minha vida, então o que eu preciso fazer? Assistir a análise. Eu preciso fazer isso? Eu preciso dispor um tempo para isso, entende? Então aqui ele vai começar a falar aonde que começou a desordem, o caos. Ele vai falar de Adão e Eva, quando pecaram, quando Adão culpa a mulher, quando eles têm consequências por causa desse pecado e tudo mais. Então, vou para a parte agora que ele dá o exemplo do macaco nu. Ele fala que o filho dele, antes dos 3 anos, descobriu que estava nu. Ele já queria se vestir sozinho
antes dos 3, mantinha a porta do banheiro bem fechada, não aparecia em público sem roupas. Eu não conseguia, por mais que tentasse, ver como isso tinha relação com a sua criação. Aquilo foi uma descoberta pessoal, sua própria realização e escolha de reações. Para mim, parecia algo inerente. O que significa saber que está nu? Ou pior, saber que você e o seu parceiro estão nus. A nudez significa a vulnerabilidade e ser facilmente ferido. A nudez significa estar sujeito ao julgamento pela beleza e saúde. Quando Adão e Eva, eles então estão nus, e a partir do momento que vem o pecado, eles percebem que eles estão nus. O que eles fazem? Eles correm querer se tampar. Por quê? Porque ali é a vulnerabilidade, é a fraqueza que estava nele. Significa estar desprotegido, desarmado na selva da natureza e do homem. É por isso que Adão e Eva se envergonharam imediatamente após seus olhos terem sido abertos. Eles podiam ver, e o que viram em primeiro lugar foram a si mesmos. Suas falhas se sobressaíram. Sua vulnerabilidade estava à mostra. Diferentemente de outros mamíferos cujos abdômenes delicados são protegidos pela expansão em forma de armadura de suas costas, eles eram criaturas eretas, com as partes mais vulneráveis de seus corpos expostas ao mundo. E o pior ainda estava por vir. Adão e Eva juntavam folhas de figueiras para se cobrir. Logo em seguida, para cobrir seus frágeis corpos e proteger seus egos. Depois, rapidamente, correram e se esconderam em sua vulnerabilidade, agora inteiramente percebida, sentiram-se indignos de estar perante Deus. Se não consegue identificar com esse sentimento, você não está pensando. A beleza envergonha a feiura. Assim, eles perceberam que eles estavam nus, eles perceberam que eles eram vulneráveis. Quando então Jordan Peele vai dizer, Deus veio e os chama, eles querem o quê? Se esconder? Porque a beleza envergonha a feiura. A força envergonha a fraqueza. A morte envergonha a vida. O ideal nos envergonha a todos. Assim, nós o tememos e ressentimos até o odiamos. Então, o que nós devemos fazer a respeito disso? Abandonar todos os ideais de beleza, saúde, brilhantismo e força? Porque é isso que muitas vezes as pessoas têm feito, né? Elas querem manchar aquilo que é belo. Elas querem tirar a beleza, porque nem todo mundo é bonito. Porque nem todo mundo... Elas querem acabar com a beleza, com a força. Querem fazer com que homens se tornem fracos. E aí ele diz, o que a gente deve fazer? É uma solução essa? Não é uma boa solução. Isso simplesmente garantiria que sentiríamos vergonha o tempo todo. Nós sentimos vergonha diante da feiura. Nós sentimos vergonha diante da fraqueza, das nossas vulnerabilidades. E que mereceríamos isso de forma ainda mais justa. Não quero que as mulheres que deslumbram com sua mera presença desapareçam para que os outros não se sintam constrangidos. Entende? A mulher não pode falar, olha, eu me acho bonita assim, porque vai envergonhar a outra, que não tem o corpo que ela tem. Não quero que intelectos como, aí eles citam os nomes, o de John von Neumann, desapareçam só porque não tem uma boa nota em matemática. Quando ele tinha 19 anos, havia redefinido os números. Números, graças a Deus por John, graças a Deus por Grace Kelly, Anita Ekberg e Mônica Bellucci. Tenho orgulho de me sentir indigno na presença de pessoas assim. É o preço que todos pagamos por poder almejar, realizar e ambicionar. Não foi por acaso que Adão e Eva se cobriram. E Deus diz, quem foi que disse que você estava nu? Para Adão, você comeu alguma coisa que não deveria? E Adão, em sua mediocridade, aponta imediatamente para Eva. Seu amor, sua parceira, sua alma gêmea. E dedura e diz a mulher, aquela que você me deu, entregou-me a fruta e eu comi. Que patético e que preciso. A mulher fez com que o primeiro homem se tornasse autoconsciente e rancoroso. Então o primeiro homem culpou a primeira mulher. Depois o primeiro homem culpa a Deus. Isso é exatamente como cada macho rejeitado se sente até hoje. Primeiro ele se sente pequeno diante do potencial objeto de seu amor, após ter sua aptidão reprodutiva rebaixada. Então xinga Deus por tê-lo feito tão maldosa e ele então inútil. E o ser em si tão profundamente falho. Depois apela para pensamentos de vingança. Que atitude totalmente desprezível.
Pelo menos a mulher tinha a serpente para culpar. E mais tarde é revelado que a serpente é o próprio Satanás, por mais improvável que pareça. Dessa forma, podemos entender e ser solidários com o erro de Eva. Ela foi enganada pelo melhor. Mas e Adão? Ninguém o forçou a dizer o que disse. Infelizmente, o pior ainda não acabou. Para o homem ou para a besta? Primeiro, Deus amaldiçoou a serpente, dizendo que agora ela terá de se arrastar por aí, sem pernas, sempre correndo o perigo de ser pisoteada por seres humanos enfurecidos. Depois ele diz à mulher que terá filhos na dor e desejará um homem indigno, por vezes rancoroso, que em consequência será senhor do seu destino biológico da mulher para toda a eternidade. Qual seria o significado disso? Poderia apenas significar que Deus é um tirano patriarcal, como sugere as interpretações politicamente motivadas da história antiga? Acho que é meramente descritivo, meramente. Vou explicar o porquê. Com a evolução dos seres humanos, os cérebros que finalmente deram lugar à autoconsciência se expandiram tremendamente. Isso produziu uma corrida armamentista evolutiva entre a cabeça fetal e a pelvis feminina. A fêmea graciosamente alargou seus quadris quase ao ponto em que não seria mais possível correr. O bebê, de sua parte, permitiu-se nascer quase um ano antes, comparado com outros mamíferos de seu tamanho, e desenvolveu uma cabeça semiflexível. Isso foi e é um ajuste doloroso para os dois. O bebê, essencialmente fetal, é quase completamente dependente de sua mãe para qualquer coisa durante aquele primeiro ano. A programabilidade do seu cérebro massivo requer um treinamento até os 18 anos ou 30 antes de ser empurrado para fora do ninho. Isso sem mencionar a dor infligida à mulher durante o nascimento e sua chance de morte, tanto para a mãe quanto para a criança. Isso tudo significa que as mulheres pagam um preço alto pela gravidez e pela criação dos filhos, especialmente nas fases iniciais, e que uma das consequências inevitáveis é a dependência aumentada da boa vontade, às vezes incerta, mas sempre problemática, dos homens. Depois Deus disse a Eva o que aconteceria após ela ter despertado. Ele se dirige a Adão, que juntamente com seus descendentes masculinos não se safa tão facilmente. Deus diz algo semelhante a isso: homem, como você deu ouvidos à mulher, seus olhos foram abertos. Sua visão divina lhe foi concedida pela serpente, pela fruta e pela amante. Permita que veja longe até mesmo o futuro. Mas aqueles que veem o futuro também podem ver eternamente os problemas que se aproximam e devem então se preparar para todas as contingências e possibilidades. Para isso, terá de sacrificar eternamente seu presente em prol do seu futuro, ou seja, você vai ter que trabalhar agora. Você deve deixar o prazer de lado em prol da segurança. Em resumo, terá de trabalhar e será difícil. Espero que você goste de espinhos e ervas daninhas, pois serão abundantes. E então Deus expulsa o primeiro homem e a primeira mulher do paraíso para fora da infância do inconsciente animal, em direção aos horrores da história em si. Depois ele coloca um querubim e uma espada flamejante no portão do Éden, apenas para impedi-los de comer o fruto da árvore da vida. Isso, em particular, parece ser um pouco maldoso. Por que não tornar os pobres humanos imortais de uma vez? Especialmente se esse é um plano para o futuro final, de qualquer maneira, como a história mostra. Mas quem ousaria questionar Deus? Talvez o paraíso seja algo que devemos construir e a imortalidade merecer. Aí, agora, meus friends, a gente volta à pergunta inicial, depois dessa contextualização. O que será que faz as pessoas preferirem seus animais de estimação a si mesmas? Agora você tem a resposta, derivada de um dos textos fundamentais da humanidade. Por que alguém deveria cuidar de alguém tão indefeso, feio, envergonhado, assustado, sem valor, covarde, rancoroso, defensivo e acusador quanto um descendente de Adão? Mesmo que esse alguém seja ele mesmo, e de forma alguma pretendo excluir as mulheres dessa colocação, tá? Então aqui ele está dizendo, começa aí a questão, começa a entender que nós somos sujos, nós somos ruins muitas vezes. Agora eu vou acrescentar, dependendo do lar que você cresceu, você tem um valor muito mais baixo de si mesmo. Porque você teve pais que te tornavam mais fraco. Porque nós todos nascemos com imperfeições. Nós todos nascemos com falhas, com dificuldades.
Agora, se eu ainda tenho um lar conturbado, se eu ainda tenho um lar que os meus pais me colocam para baixo, falam que eu sou burro, que eu nunca vou conquistar nada, aí sim que o meu valor é pior ainda. Por causa dessa desestrutura. Ah, então, peraí, friend, você tá dizendo que a culpa é dos meus pais? Não é. Aqui nós vamos entender a situação. Porque colocar a culpa em alguém não resolve o problema. Você chegar e falar assim, então a culpa é de Deus. Não, a culpa é dos meus pais. Não tem nada, se a culpa tá na mão do outro, não há o que fazer. A partir do momento que eu entendo uma situação e ela está nas minhas mãos, eu posso fazer algo a respeito dela. Então, é só para nós entendermos a situação. Que existem inúmeros motivos para que você se sinta fraco, sujo, inexperiente, ruim, feio. E que você dê mais valor ao seu animal de estimação do que a si mesmo. Do que não acredite em si mesmo. Tem um livro que chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Ele começa assim, é uma honra, mas também é uma honra, mas também um tormento, o homem que não consegue se acostumar com as suas falhas. Nós somos os homens que não conseguimos nos acostumar com as nossas falhas. A não ser que você tenha algum problema, né? Alguma outra coisa que impeça você de sentir. Mas se você não tem isso, você não se acostuma com as suas falhas. Você olha e fala, por que eu fiz isso de novo? Isso, ao mesmo tempo, é uma honra, porque eu consigo olhar para mim e falar, eu não quero ser assim. E eu não gosto de ser assim. Mas também é um tormento porque eu me cobro. Então, nós precisamos entender que nós, enquanto formos humanos, ninguém virou anjo, nem vai virar, ainda corre sangue nas nossas veias. E se ainda corre sangue nas nossas veias, nós vamos falhar, nós vamos ter imperfeições. Isso significa que eu vou me entregar, porque eu sou falho mesmo, eu não vou cuidar de mim mesmo. Talvez seja isso que você tenha feito até aqui. Mas nós temos que fazer o que podemos em vida. Nós não podemos morrer sendo o mínimo que nós podemos ser. Imagina se você acreditasse mais em si. Imagina se você não tivesse inseguranças, medos. O que você faria hoje? Como a sua vida seria? Como você cuidaria de si? Fecha o olho, imagina agora, eu não tenho medo de nada. Eu acredito em mim. Isso ficou meio coach. Mas eu quero que vocês reflitam uma coisa, meus friends. Muitas vezes, o nosso inimigo, Dostoiévski vai dizer, somos nós mesmos. O seu inimigo é você mesmo. E o que te impede de ir além, o que te impede de crescer é você. Porque você não aceita as suas falhas. Primeiro, nós aceitamos. Eu sou Maria Fernanda. Sou Maria Fernanda e tenho uma facilidade de explosão. Aceitei. Essa é uma falha minha. Agora eu lido com ela todos os dias. Agora eu mantenho isso. Eu luto para manter isso sob controle voluntário. Em vez de falar, eu sou assim mesmo e pronto, e soltar fogo em todo mundo. Entende? Então, se nós desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Mas não fazemos isso, pois somos, pelo menos em nossos próprios olhos, criaturas caídas. Se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, então poderíamos caminhar com Deus novamente e respeitar a nós mesmos, os outros e o mundo. Então, poderíamos cuidar de nós mesmos como cuidaríamos de quem gostamos, como cuidamos de quem gostamos.
Poderíamos nos empenhar para colocar o mundo em ordem, poderíamos orientar em direção ao céu, onde gostaríamos que as pessoas de quem gostamos habitassem, em vez de no inferno, onde o nosso ressentimento e ódio condenaria a todos eternamente. É preciso entender que cuidar de você, sobre sua responsabilidade, é importante. Uma vida foi te dada e você precisa cuidar dessa vida. Você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar e ajudar e ser bom consigo da mesma forma que ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser. Nada mais justo. Mas todas as pessoas são profundamente falhas. Todos estão destruídos da glória de Deus, destituídos. Porém, se esse fato cruel significa que não temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, como dos outros, todos seríamos brutalmente punidos o tempo inteiro. Isso não seria bom. Isso faria as falhas do mundo, que podem fazer todos aqueles que pensam nessa mente questionarem a própria decência do mundo. Ficariam ainda piores de todas as formas. Isso, de algum modo, pode ser o caminho certo a seguir. E agora, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. Cuidar de si mesmo, da forma como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, significa considerar o que é realmente bom para você. Não é o que você quer. Também não é o que te faria feliz. Toda vez que você dá doces para uma criança, você a deixa feliz. Isso não quer dizer que você deva apenas dar doces a ela. Feliz de modo algum é sinônimo de bom. Você deve fazer com que as crianças escovem os dentes. Elas devem colocar suas roupas de frio quando saírem na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável, um ser desperto e ser capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesmo e dos outros e de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos que isso a si mesmo? Por quê? Por que você sabe que deveria cuidar do tanto de gordura que você ingere e você não cuida? Por que você sabe que precisa sair do sedentarismo e você não sai? Por que você sabe que você precisa se colocar e começar aquele projeto que você tanto adia, aquele livro que você nunca começa? Cuidar de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, não é fazer aquilo que é gostosinho. Não significa isso. Cuidar de si mesmo significa fazer e buscar o melhor para você. E às vezes o melhor para você não é o que você deseja naquele momento. Se você pensar em uma pessoa com diabetes, tá? Por isso que nós falamos de amor próprio não é satisfazer os próprios desejos. Você zelar por si, cuidar de si. Quando nós falamos de alguém com diabetes, imagine que uma pessoa tem diabetes e essa pessoa, ela não pode comer doces, ela precisa evitar comer excesso de doces. Então, ela está no momento que ela está com muita vontade de comer chocolate. E aí, o que é cuidar de si mesmo? Cuidar de si mesmo é dizer não àquele desejo imediato. Por quê? Porque senão você vai morrer. É isso que é cuidar de si mesmo. É dizer não muitas vezes para aquele momento que você vai rodar o Reels, o feed, o story, porque você vai ler, porque você vai estudar, porque você vai fazer os teus exames, porque você vai tomar os teus remédios. Você precisa considerar o futuro e pensar como a minha vida seria se eu tivesse me cuidando adequadamente. Qual carreira
Desafiaria e me tornaria produtivo e prestativo de modo que pudesse carregar minha parte do fardo e aproveitar as consequências. Você deve determinar aonde está indo para que possa negociar em seu favor, de modo que não acabe cheio de ressentimento, vingança e crueldade. Deve manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se de modo a confiar em si e se motivar. Não subestime o seu poder de visão e de direção. São forças irresistíveis que podem transformar o que aparentam ser obstáculos intransponíveis em caminhos transitáveis e oportunidades em potencial. Defina quem você é. Refine, melhore a sua personalidade. Escolha seu destino e articule seu ser. Como o grande filósofo alemão do século XIX, Nietzsche observou brilhantemente: aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Se você tem um motivo, você suporta a dor e o sofrimento. Você pode ajudar a direcionar o mundo em sua trajetória descontrolada um pouco mais para o céu e distante do inferno. Tendo compreendido o inferno, pesquisando, por assim dizer, especialmente o próprio inferno individual, o inferno de cada pessoa, você poderá decidir não ir em sua direção nem o criar. Você poderá, de fato, devotar sua vida a isso. Isso lhe daria um significado com S maiúsculo. Isso significaria sua existência, justificaria sua existência miserável. Isso espiaria sua natureza pecaminosa e trocaria sua vergonha e autoconsciência exagerada pelo orgulho natural e pela confiança sincera de alguém que aprendeu, uma vez mais, a caminhar com Deus no jardim. Apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Aqui ele não está dizendo você é perfeito. Aqui ele também não está dizendo aceite-se e não mude. Aqui ele está dizendo, olhe para você. Sim, você é essa pessoa suja. Você é essa pessoa preguiçosa. Você está vendo? Mas mesmo assim, você merece respeito. E justamente tratando-se com respeito é que você vai melhorar. Para que você possa caminhar no jardim, no Éden novamente. Para que você possa, apesar dos sofrimentos da vida, ter um desenvolvimento, refinar e melhorar a sua personalidade, a sua vida, quem você é. Tá? Então, cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Cuidar de si não é se satisfazer momentaneamente, não é isso. Cuidar de si é fazer aquilo que é o melhor para você. Até mais.